você que me acompanha aí por este Brasil, estudando direito previdenciário. Matéria gostosa, né? Parece difícil no começo, mas ela é ótima e faz parte da vida de muitos de nós brasileiros. Então vamos falar um pouquinho agora sobre um benefício que é exclusivo para nós mulheres, que é o salário maternidade. O salário maternidade, ele será devido para as seguradas, para as mulheres. Todas as seguradas terão direito a este benefício quando do parto ou da adoção ou da concessão de guarda judicial para fins de adoção. Então toma um pouquinho de cuidado. Nós temos muitas decisões, muitas notícias que alguns homens conseguem o benefício do salário maternidade. Muitas vezes, alguns homens conseguem até em regimes próprios de previdência social. Tivemos um caso que deu uma grande repercussão na mídia de um que ele perdeu a mulher dele no parto, né? Ela acabou falecendo no momento do parto e ele sozinho com a criança. E ele conseguiu, na justiça, o direito de receber o salário maternidade e de se afastar, de conseguir a licença maternidade, tá ok? Então, ele conseguiu esse direito na justiça, mas a regra, e para o seu concurso, cuidado, não confunda, porque muitas vezes a emoção da questão ou então alguma situação que você viu na mídia, você acaba tendo como verdadeira e acaba perdendo uma questão na sua prova, tá ok? Então tome muito cuidado também no direito previdenciário com relação às questões, o teu senso de justiça, de moralidade. Nem tudo o que é moral, que é justo para nós, o que nós temos um conceito de justo, que é muito diferente para cada um, é tido como legal, que está na lei. Então, para a sua prova, quem tem direito? Somente as mulheres. É um benefício exclusivo para as seguradas mães, tanto por adoção como naturalmente, né, pelo parto. Tiveram uma gestação e com o parto acabam tendo direito a este benefício. Claro, vai ter que preencher alguns requisitos, né? Carência. Tem carência? A carência aqui, ela vai ser um pouquinho diferenciada. Quando a gente falar das empregadas domésticas e das trabalhadoras avulsas, a carência será 0. Isso é dispensado. Não há uma exigência de carência. Isso significa que a mulher está ali no seu 8º mês de gestação, quase ganhando o seu filho. Se ela tiver a sua carteira assinada, recolhida a contribuição como empregada doméstica, tá valendo? Tá valendo, tá? Ela vai receber, ela tem direito ao salário maternidade. Diferente da contribuinte individual e da facultativa, que será exigida 10 contribuições para que ela faça jus ao benefício. Isso significa, bem na prática, que a contribuinte individual ou a facultativa, elas teriam que contribuir pelo menos um mês antes de engravidar. Se tudo ocorrer bem, no 9º mês de gestação, elas ganham o seu filho. E a especial? A especial, ela vai demonstrar a regra de 10 meses de trabalho contínuo, de modo contínuo ou descontínuo, mas ela deve demonstrar 10 meses de trabalho efetivo, que ela trabalhou, exerceu atividade de rural anterior ali ao parto, de modo contínuo ou descontínuo, mas comprova essa atividade, tem direito. Então, não tem carência para empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Lembre-se disso. Cuida também com a seguinte situação, do parto antecipado. Então, a gente pega ali a contribuinte individual e a segurada facultativa, onde tem a exigência que elas têm 10 contribuições. Então, se tudo ocorrer bem, então elas têm as 10 contribuições. Vamos supor que a Maria começou a contribuir no mês de janeiro do ano 2000, vamos supor, tá? Ela começou a fazer essa sua contribuição e ali no mês de fevereiro, ela engravidou. Ela descobriu que estava grávida. Ela fez a sua contribuição, recolheu a sua contribuição referente a janeiro e no finalzinho do mês de fevereiro ela descobriu que estava grávida. Perfeito! Então, contando-se esses meses, quando que ela teria o seu filho?
seria em outubro, né? Seria mais ou menos a época em que ela ganharia o seu filho. Ok, se tudo ocorresse bem na gravidez, 9 meses, a criança nasce. Mas vamos supor que essa segurada, teve algum problema de saúde e o parto precisou ser antecipado, tá? Então a criança, na verdade, em vez de nascer em outubro, acabou nascendo ali em setembro de 2000. Opa, não fechou os 10 meses de contribuição. E agora, ela vai ter direito? Vai. Quando ocorrer o parto antecipado, se reduz a carência de modo proporcional também. O importante é que, se ocorresse tudo bem, ela fecharia as 10 contribuições, tá? Então, se aparecer uma questãozinha dessas, você tem que pensar nisso. Opa, se ela engravidou aqui em fevereiro, mas ela já tinha começado a contribuir em janeiro. No parto, se ocorresse tudo bem, ela tivesse a gestação, os 9 meses, nascesse, tudo ok, ela completaria as 10 contribuições que são exigidas como carência. Mas, se ocorreu algum problema neste meio, parto antecipado se reduz proporcionalmente à carência também. Se reduz para que ela tenha direito também, tá ok? Então, é possível nessa situação do parto antecipado. E a renda mensal? Quanto que vai ganhar? Aqui, nós temos a questão da segurada empregada, que ela ganha a sua remuneração integral. Ela estará somente limitada ao teto constitucional, que prevê lá o artigo 37, né? O subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela só está limitada a este teto. Ela pode ultrapassar o teto previdenciário. Então, a regra é que ninguém ganha menos que o salário mínimo, nem mais que o teto. Porém, nós temos alguns benefícios que são exceções. Alguns benefícios a pessoa poderá ganhar um valor abaixo, inferior ao salário mínimo, e tem algumas situações que poderá ultrapassar esse teto. Aqui é uma situação que pode ultrapassar o teto. Ela não está limitada ao teto previdenciário quando fizer jus ao salário maternidade, tá ok? Isso somente para as empregadas. Elas recebem a sua remuneração total. Quem vai pagar para elas? Pois nós vamos ver. Quem paga é a empresa, tá ok? Depois ela faz deduções, mas ela terá direito a receber o valor integral. As empregadas domésticas, elas receberão a sua última remuneração, seu último salário. A segurada especial, a regra é que ela receba um salário mínimo, né? Se ela comprova a sua atividade rural, ela recebe somente um salário mínimo a título de salário maternidade. A contribuinte individual e a facultativa receberá 1/12 da soma das últimas 12 contribuições apuradas em um período não superior a 15 meses, tá ok? Então, 1/12 se faz a soma, 1/12 dessas últimas 12 contribuições apuradas num período de até 15 meses. Essa será a renda mensal da contribuinte individual e da facultativa. Perfeito? Por quanto tempo que elas recebem este benefício? Pelo período de 120 dias. Este é o período que elas receberão o salário maternidade. Poderá antecipar este período para 28 dias antecedente ao parto até a data da sua ocorrência. Então, pode-se antecipar 28 dias também. E poderá ser ampliado esse período de 120 dias até 2 semanas, se a gestante precisar de algum cuidado. Este é um benefício principalmente para isso, para a gestante, ela poder se recuperar. Se ela tem algum problema de saúde, precisa ficar afastada um pouco mais, tem-se um atestado específico fornecido pelo médico, poderá ser ampliado em 2 semanas o benefício. Cuidado com um detalhe. Quando falarmos de licença e salário maternidade, não confunda os conceitos, ambos são diferentes. Quando falar licença maternidade, nós nos referimos a um direito trabalhista, tá ok? Já o salário, nos referimos a um direito previdenciário. São matérias diferentes. O direito trabalhista é um ramo do direito, o direito previdenciário outro. Não podemos confundir alguns conceitos. Claro,
muito de quando você estuda direito acaba se misturando um pouco. Muita coisa que você vê lá em constitucional você vai aproveitar em previdenciário, muita coisa, se você estudar trabalhista, vai se confundir com previdenciário, mas esses dois conceitos não podem ser confundidos. Toma muito cuidado, que muitas vezes nas provas coloca a licença substituindo o salário e você cai. Qual é a diferença? A licença é um direito trabalhista que o segurado, que o empregado, aqui no caso a empregada, tem a possibilidade de se afastar. Ela pode sair, se ausentar, a grosso modo, do seu trabalho em razão do parto. O salário é um benefício que será pago se atendida às condições, às regras, aqueles conceitos iniciais. Então, trabalhista e previdenciário, diferente. Nós tivemos uma lei, a 11.770 de 2008, que ficou conhecida Lei da Empresa Cidadã. Nela, dá a possibilidade das empresas ampliarem o período de licença maternidade. Isso é, a empresa que conceder mais 2 meses, mais 60 dias para suas empregadas de licença maternidade, terá alguns benefícios fiscais. Poderá deduzir valores no seu imposto de renda. Mais uma vez provando que não tem nada a ver com o regime geral. Nada a ver. Então, ela vai poder ampliar esse período, mas não tem direito a salário maternidade. Então, se a empresa paga mais 60 dias para a sua empregada, ela arca com este valor, com esta ampliação, faz suas deduções devidas, mas não tem direito a abater este valor ali das suas contribuições previdenciárias que ocorre quando do pagamento do salário maternidade. Então, toma muito cuidado com este detalhe. Toma muito cuidado também, porque no regime próprio, então, quem passa no concurso vai trabalhar como, por exemplo, um servidor federal, uma mulher, tem seu filho, tem direito aos 6 meses. Mas no regime geral, 4 meses de salário maternidade acabou. Então a gente fica falando que a segurada tem direito a partir do parto, adoção ou guarda judicial. Perfeito. O que você considera parto? Além dos TRAS, que é parto, quando ocorre o nascimento a partir da 23ª semana. Isto é, ou sexto mês de gestação. Portanto, mesmo que a criança não sobreviva, vamos supor que a mãe tenha seu filho e infelizmente passando alguns dias o filho falece em razão de ter nascido prematuro. O que vai acontecer? Se vai pagar 120 dias que ela tem direito, mesmo que a criança não venha sobreviver. É considerado parto e ela tem direito a 120 dias de salário maternidade, tá ok? Quando o aborto não for criminoso, aborto, então, tudo que anteceder esse 6º mês de gestação. Então, aborto não criminoso, ela terá direito a 2 semanas de salário maternidade. Então, 2 semanas quando aborto não criminoso. Lembrando que o aborto no nosso país é considerado crime. Portanto, se ela cometeu esse crime, provocou o aborto, ela não terá direito ao benefício do salário maternidade, somente em casos de não criminoso, quando atestados pelo médico que atender ela. Aí, 2 semanas de salário maternidade, para que ela se recupere, muitas vezes, deste trauma, né? Para quem perde um filho, tá? Para poder se recuperar e voltar à sua atividade normal. E a segurada aposentada, quando ela retornar à atividade, voltando a contribuir, ela também faz jus ao salário maternidade. Fala, pera lá, aposentada, né? Aposentada geralmente é velha, não vai ter filho. Pera lá, claro que ela tem direito também. Quanta mulher aí hoje que está aposentada já com seus 50 anos e acaba tendo um filho e continua trabalhando? Tem direito. Ou até mesmo quando ela adota este filho. Então vamos supor a segurada que esteja aposentada por tempo de contribuição, mas continuou trabalhando como empregada. Ela se aposentou, tem a sua aposentadoria por tempo de contribuição, mas não saiu da sua empresa, continuou exercendo uma atividade remunerada. O que acontece com ela? Claro que ela vai ter direito, se ela tiver o parto, for a mãe biológica ou ela adotar.
também vai ter direito, tá ok? Então pode acumular a aposentadoria com o salário maternidade. E a adotante, qual é o período que ela recebe o salário maternidade? Nós tivemos uma medida provisória 619 de 2013, que determina que a adotante, alterando, o artigo 71A, tem direito a 120 dias de salário maternidade. Então ela fica no mesmo período da mãe biológica. E quando a empregada tiver mais de um vínculo, o que acontece? Vamos supor que a Maria, ela trabalha na empresa A e trabalha na empresa B. Ela tem 2 vínculos. Quando ela tiver o seu filho, nascer o seu filho, por exemplo, ela terá direito à remuneração de ambas somadas. Então, o que ela já estava recebendo em cada uma das empresas tem. Agora, é diferente de falar que a Maria trabalha na empresa A, teve gêmeos. Ela vai ter direito a 2 salários maternidades porque ela teve um casal de gêmeos, por exemplo? Claro que não. Salário maternidade não é por número de filhos. Se ela tem mais de um vínculo de emprego, aí sim, a renda somada. Agora, se ela tem 2 filhos, tem gêmeos, não vai ser pago 2 salários com relação a cada filho. Então, toma cuidado com isso, tá ok? Então, não tem esse pagamento por filho. E cuidado também com a questão da mãe biológica e a mãe adotante. Já foi questão de concurso. Vamos supor que a mãe biológica tenha recebido o salário maternidade, tá? Acabou falecendo, essa criança muito nova, não tinha mais nenhum parente, ela foi adotada por outra. A mãe adotante, ela tem direito a receber o salário maternidade, mesmo que a mãe biológica tenha recebido? Tem direito, tá? Então, mesmo que a mãe biológica tenha recebido o salário maternidade, a adotante também fará jus, porque é um benefício para a adotante, não é com relação aos filhos, tá? É benefício para a segurada. E as seguradas desempregadas têm direito? Tem. Hoje as que estão em período de graça, desempregadas, sem contribuição, mas tendo a qualidade, a manutenção da qualidade de segurada, ela tem direito. Então, quando ela for desempregada, ela era empregada, perdeu seu emprego, está grávida, ela vai ter a renda mensal calculada da mesma maneira que para a contribuinte individual e a facultativa, ou seja, 1/12 da soma das últimas 12 contribuições. Ela tem o mesmo cálculo da contribuinte individual e a facultativa, tá ok? Toma cuidado aí que pode ser uma pegadinha. E o salário maternidade? Quem vai pagar o salário maternidade no final das contas? Então, nós vimos que para a empregada, trabalhadora avulsa, elas têm um pagamento diferenciado, né? Elas vão receber sua remuneração. Quem vai pagar para a questão da empregada? A empregada, quem paga o seu salário é a empresa. A empresa que é responsável pelo pagamento, tomando somente como teto o que está disposto lá no artigo 37 da Constituição, né? Não pode ser superior ao subsídio dos ministros do Supremo. Mas, se por exemplo ela ganha 15 mil reais, ela vai receber esses 15 mil reais da empresa? Vai receber 15 mil reais da empresa. Então tá um pouquinho de cuidado, pode ultrapassar o teto. E a empresa paga, e depois a empresa, o que ela pagou a título de salário maternidade para a sua empregada, ela vai fazer um abatimento das suas contribuições sociais, do que ela, como empresa, deve. Mas não é o INSS que vai pagar diretamente, é ela. Cuidado com a empregada do MEI, do microempreendedor individual. Essa é diferenciado. Então é aí que você pode cair, pode aparecer uma pegadinha. Pois a empregada do MEI, quem paga é o INSS. Não é o empregador, não é a empresa. Então toma muito cuidado. Então, no geral, quem paga o salário maternidade será a empresa. Agora, a empregada do MEI, quem paga é o INSS. E para as demais, inclusive até a empregada adotante, aí sim vai ser o INSS. Então toma muito cuidado com essa questão de pagamento da empregada. Parto, empresa. Agora, a lei fala a adotante vai ser pago
pelo INSS, tá ok? Então toma cuidado com isso. Tá lá no artigo 71 da Lei 8.213 de 91. E aqui, este é um benefício que vai incidir contribuição social. Exceto para a segurada especial, todas as demais vão contribuir sobre o salário maternidade. Então, ela vai receber o benefício descontado a sua contribuição previdenciária. Não vai ter jeito. Aqui vai ter já o desconto previdenciário, exceto essa contribuição, como já falei, para a segurada especial, que recebe aquele benefício de um salário mínimo comprovando a sua atividade rural. Perfeito? Visto então esses principais pontos que aparecem aí constantemente em concursos sobre salário maternidade, vamos ver como as questões vêm sendo cobradas, como aparecem nas provas? Me acompanha aí na tela. Analise as preposições abaixo. 1. A trabalhadora avulsa faz jus ao salário maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, observada a carência de 10 meses. 2. A empregada do microempreendedor individual de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 tem direito ao salário maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo empregador, sem qualquer carência. 3. A empregada doméstica faz jus ao salário maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo empregador, sem qualquer carência. 4. A segurada contribuinte individual tem direito ao salário maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, desde que possua carência de 10 meses. Então aqui pede-se uma análise de todas as afirmativas, o que está correto e o que não está, e depois pede para você assinalar quais afirmativas estão corretas ou corretas. Então vamos analisar cada uma? A primeira fala que a trabalhadora avulsa vai se observar a carência de 10 meses para que ela tenha direito ao benefício. Trabalhadora avulsa não tem carência. A 2 fica incorreta porque fala que a empregada do MEI, do microempreendedor individual, terá direito ao salário maternidade, que será pago diretamente pelo empregador. Negativo. Será pago diretamente pelo INSS. A 3 fica incorreta porque a empregada doméstica terá o seu benefício pago pelo INSS e não pela sua empregadora, seu empregador. A última encontra-se incorreta, muita sacanagem, porque ela fala que a contribuinte individual terá o seu benefício pago diretamente, pelo INSS durante 120 dias, desde que possua carência de 10 meses. Não é carência de 10 meses, são 10 contribuições mensais. Quem comprova em meses é segurada especial. Então, um pouquinho de sacanagem aqui da banca no momento da elaboração da questão. Então, ela gostaria que tivesse 10 contribuições mensais e não 10 meses. Perfeito? Porque quem comprova meses de atividade para completar a carência é segurada especial. Vamos para a próxima? Então aqui, alternativa E, todas incorretas, tá ok? Me acompanha aí a próxima na sua tela. Maria adotou uma criança de 6 anos de idade, sendo que a mãe biológica da criança já havia recebido o salário maternidade. Nessa situação, Maria A. não tem direito ao salário maternidade. B. tem direito ao salário maternidade por 120 dias a contar da data da adoção. C. tem direito ao salário maternidade por 60 dias a contar da data da adoção. D. tem direito ao salário maternidade por 90 dias a contar da data da adoção. E. tem direito ao salário maternidade por 30 dias a contar da data da adoção. Essa foi uma questão que apareceu em concurso no ano de 2012. Porém, em 2013 nós tivemos uma medida provisória que altera, o que não deixaria-nos uma opção aqui de correta nessa questão. Mas ela está aí principalmente para que você saiba como aparece que tem direito sim quando a mãe biológica já tenha recebido o benefício previdenciário. Então aqui, a questão correta, à época do concurso, era a questão E, que tem direito por 30 dias, em razão da idade. Antes tínhamos um escalonamento de idade. Agora,
Não, 120 dias é que ela tem direito. E mesmo que a mãe biológica tenha recebido, a adotante também fará jus ao benefício previdenciário, perfeito? Então, sim, ela tem direito ao salário maternidade. Vamos para a próxima questão? Me acompanha aí na tela. A renda mensal inicial do salário maternidade é calculada com base no salário de benefício. Questão incorreta. Não tem por base a renda mensal o salário de benefício quando a gente fala de salário maternidade, tá ok? Então, quando a gente viu ali da renda mensal, em nenhum momento nós falamos de cálculo sobre salário de benefício, correto? Então, aqui ela não tem por base, é um benefício que não tem por base o cálculo do salário de benefício. Vamos para a próxima? Acompanhe aí na tela. No que diz respeito ao salário maternidade, é correto afirmar que o salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 90 dias, com início 28 dias antes do término e 61 dias depois do parto. B. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário maternidade correspondente a 4 semanas. C. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais de 2 semanas mediante atestado médico específico. D. O salário maternidade será devido à segurada adotante caso a mãe biológica não tenha recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. E, quando houver adoção ou guarda judicial para a adoção de mais de uma criança, será devido um salário maternidade relativo a cada criança até 9 anos. Então vamos lá, sobre o salário maternidade, o que a gente pode afirmar de correto? Vamos analisar cada alternativa? A A encontra-se incorreta porque fala que terá direito ao benefício de 90 dias, negativo, 120 dias. A B fica incorreto, pois em caso de aborto não criminoso, não é 4 semanas que tem direito ao salário maternidade, sim 2 semanas. A C está corretíssimo, pois em casos excepcionais, pode ser ampliado até 2 semanas o período de repouso. Isso é, o período de 120 dias de salário maternidade poderá ser ampliado em mais 2 semanas em casos excepcionais de necessidade através dos atestados médicos. A D está incorreta, pois sim, a adotante tem direito ao benefício mesmo que a mãe biológica tenha recebido este mesmo benefício. E a E está incorreta, pois em caso de adoção, até mesmo de parto, não será devido o salário maternidade com relação a cada criança. É devido o salário maternidade único, mas não é com relação a cada criança. Então, se a mãe, por exemplo, tem direito a um salário mínimo de benefício, ela não vai ganhar um salário mínimo por filho. Não é assim que funciona. Então, mesmo em caso de adoção ou até de parto, não é por criança que a mãe recebe o benefício do salário maternidade. Tá ok? Então, fechamos aqui as disposições sobre salário maternidade. Mais uma vez a dica, leia a lei, estude o teu material, acompanhe o texto de lei também, tá ok? Bons estudos para você e nos vemos numa próxima. Até mais!